Coração e a mente. Interrogante. Por que razão dividiu o homem a sua existência em compartimentos diferentes, o intelecto e as emoções? Cada um desses compartimentos parece independente do outro. Na vida, essas duas forças motoras são muitas vezes tão contraditórias que parecem dilacerar a própria estrutura do nosso ser. Harmonizá-las, de modo que o homem possa atuar como uma entidade total, foi sempre um dos principais alvos da vida. E, além dessas duas coisas, existentes no próprio homem, há uma terceira, o ambiente em constante mutação. E, assim, as duas contradições no homem existentes ficam também em oposição à terceira, aparentemente exterior a ele. Diante desse problema tão confuso e contraditório e tão vasto, o intelecto inventa uma força atuante externa, chamada Deus, para harmonizar as contradições. E o resultado é uma complicação maior ainda. Só há, na vida, este único problema. Krishnamurti, pareceis deixar-vos arrebatar por vossas próprias palavras. Para vós, trata-se realmente de um problema ou estáis inventando para termos uma interessante palestra? Se ele foi inventado para fins de discussão, não tem então conteúdo real. Mas, se é um problema real, podemos então examiná-lo a fundo. Esta é uma situação verdadeiramente complexa, o interior a dividir-se em compartimentos e, além disso, a separar-se do ambiente. E, mais ainda, a dividir o ambiente a que chama sociedade em classes, raças e grupos económicos nacionais geográficos. É isso, de fato, o que se observa no mundo e chamamos isso viver. Não tendo possibilidade de resolver este problema, inventamos uma superentidade, uma força atuante que, assim esperamos, criará a harmonia, a coesão dentro em nós e entre nós. Esse fator de coesão, a que chamamos religião, cria, por sua vez, mais um fator de divisão. Por conseguinte, a questão se torna esta: o que poderá criar uma harmonia completa no viver, na qual não haja divisões, mas sim um estado em que o intelecto e o coração sejam, juntos, a expressão de uma entidade total? Essa entidade não é um fragmento. Interrogante. Concordo convosco, mas como realizar isso? É essa a harmonia a que o homem sempre aspirou e que sempre buscou em todas as religiões e todas as utopias políticas e sociais. Krishnamurti, estáis perguntando como. O como é o grande erro. É o fator segregador. Existe o meu como, o vosso como e o como de outrem. Assim, se nunca empregássemos essa palavra, estaríamos investigando verdadeiramente e não a buscar um método para alcançarmos um determinado resultado. Podeis, pois, afastar toda essa ideia de receita e de resultado? Se podeis definir um resultado, já o conheceis e, por conseguinte, ele é condicionado e não livre. Se jogarmos fora a receita, seremos então capazes de investigar se há alguma possibilidade de estabelecer-se um todo harmónico, sem inventarmos nenhum agente exterior, porque todos os agentes exteriores, existentes no ambiente ou acima do ambiente, só servem para aumentar o problema. Em primeiro lugar, é a mente que se divide em sentimento, intelecto e ambiente. É a mente que inventa o agente exterior. É a mente que cria o problema. Interrogante. Essa divisão não se encontra apenas na mente. Ela é mais forte ainda nos sentimentos. Os muçulmanos e os hinduístas não se creem separados, sentem-se separados. E é esse sentimento que, com efeito, os separa e o faz destruir-se uns aos outros. Exatamente, Krishnamurti, exatamente. O pensar e o sentir são uma coisa só, sempre, desde o começo. Foram uma só coisa. E é isso, precisamente, o que estou dizendo. Nosso problema, por conseguinte, não é a integração de diferentes fragmentos, mas sim a compreensão desta mente e deste coração que são uma só coisa. Nosso problema não é de como acabarmos com as classes ou como construir melhores utopias
ou formar melhores líderes políticos ou novos instrutores religiosos. Nosso problema é a mente. Chegar a este ponto, não teoricamente, porém vê-lo realmente, é a mais elevada forma de inteligência. Porque, então, não pertenceis a nenhuma classe ou grupo religioso, não sois então muçulmano, hinduísta, judeu ou cristão. Temos, portanto, agora só um problema. Porque a mente divide. Ela não só divide suas próprias funções em sentimentos e pensamentos, mas também separa a si própria, como eu do vós, e separa nós do eles. A mente e o coração são uma, só unidade. Não o esquecemos. Lembrai-vos disso, sempre que eu usar a palavra mente. Nosso problema é porque a mente divide. Interrogante. Sim, é este. Krishnamurti. A mente é pensamento. Toda a atividade do pensamento é de separação, fragmentação. O pensamento é a reação da memória, que é o cérebro. O cérebro tem de reagir quando percebe um perigo. Isso é inteligência. Mas esse mesmo cérebro foi, de alguma maneira, condicionado para não perceber o perigo da divisão. Suas ações são válidas e necessárias no domínio dos fatos. Do mesmo modo, ele atuará quando perceber o fato de que a divisão e a fragmentação lhe são perigosas. Isto não é uma ideia, ideologia, princípio ou conceito. Coisas absurdas e separativas é um fato. Para ver o perigo, o cérebro deve estar muito desperto e vigilante, todo ele e não apenas um segmento dele. Interrogante. Como manter desperto o cérebro inteiro? Krishnamurti. Já dissemos que não há como, porém, tão só ver o perigo. É este o ponto que se precisa compreender. O ver não é um resultado de condicionamento ou de propaganda. O ver se verifica com o cérebro inteiro. Quando o cérebro está completamente desperto, a mente se torna silenciosa. Se o cérebro está completamente desperto, não há fragmentação, nem separação, nem dualidade. A natureza desse silêncio é sobremodo importante. Pode-se silenciar a mente por meio de drogas e artifícios de toda a espécie, mas tais artifícios geram várias outras formas de ilusão e de contradição. Esse silêncio é a mais alta forma da inteligência, que não é pessoal, nem impessoal, nem vossa, nem minha. Anónimo, é ele integral, imaculado. Não, pode ser descrito porque não tem nenhuma qualidade. Ele é percebimento, ele é atenção, ele é amor, ele é o Supremo. O cérebro deve estar todo desperto, só isso. Assim como um homem perdido na floresta deve conservar-se alertado a fim de sobreviver, assim também o homem que se vê perdido na floresta do mundo deve manter-se sumamente vigilante para viver completamente. A beleza e o artista. Interrogante. Eu quisera saber o que é um artista. Lá nas margens do Ganges, um homem sentado em pequeno e obscuro aposento tece belíssimos saris de seda e ouro. Em Paris, um pintor em seu atelier pinta um quadro que ele espera o tornará famoso. Alguns, um escritor ilustra em engenhosas narrativas o velho e revelho problema do homem e da mulher, e um cientista pesquisa em seu laboratório, e um técnico monta milhares de peças para um foguete que irá à Lua. E na Índia, um músico vive com grande austeridade a fim de transmitir fielmente a refinada beleza de sua música. E a dona de casa prepara uma refeição e o poeta erra solitário pela floresta. Não são artistas, todos esses, cada um à sua maneira? No meu sentir, a beleza está nas mãos de todos, mas nem todos a conhecem. O homem que fabrica belas vestes ou excelentes calçados, a mulher que dispõe aquelas flores sobre a nossa mesa, todas parecem trabalhar com beleza. Muitas vezes fico a pensar por que razão o pintor, o escultor, o compositor, o escritor, os chamados artistas criadores, têm tanta importância no mundo,
ao passo que o sapateiro e o cozinheiro são sem importância. Não são estes também criadores? Se prestamos atenção a todas as variedades de expressão consideradas belas, somos levados a perguntar que lugar cabe na vida ao verdadeiro artista e quem é o verdadeiro artista. Diz que a beleza é a essência mesma da vida. Aquele edifício que ali vemos, considerado tão belo, é uma expressão dessa essência? Eu muito estimaria que examinasseis esta questão da beleza e do artista. Krishnamurti. O artista, por certo, é aquele que atua com aptidão. A ação está na vida e não fora dela. Por conseguinte, a aptidão no viver é o que realmente faz de um homem um artista. A aptidão pode estar em exercício apenas durante algumas horas do dia, enquanto um homem está tocando um instrumento, escrevendo poesias ou pintando quadros ou por mais algum tempo. Se ele é proficiente em vários desses fragmentos, como aqueles grandes homens da Renascença que cultivavam vários meios de expressão. Mas as poucas horas de música ou de literatura podem estar em contradição com o resto de sua vida, que bem provavelmente se acha em desordem e confusão. Esse homem é, de fato, um artista? Um homem que toca violino com arte, mas com os olhos na fama, não tem interesse em seu violino, que ele está apenas a explorar, a fim de se tornar famoso, sendo o eu muito mais importante do que a música. O mesmo se pode dizer do escritor ou do pintor ambicioso de fama. O músico identifica o seu eu com o que ele considera ser a bela música, e o homem religioso identifica o seu eu com o que ele considera ser o sublime. Todos esses são muito aptos em seus respectivos e limitados campos, mas o resto do imenso campo da vida é por eles desprezado. Averiguemos, pois, o que é atuar com aptidão, viver com aptidão, não só quando se está pintando ou escrevendo ou exercendo uma técnica, mas como pode um homem viver o todo da vida com aptidão e beleza. Aptidão e beleza são a mesma coisa? Pode um ente humano, artista ou não, viver o todo de sua vida com aptidão e beleza? Viver é a ação, mas quando essa ação gera sofrimento, deixa de ser aptidão. Assim, pode um homem viver sem sofrimento, sem atrito, sem ciúme e avidez, sem conflito de espécie alguma? A questão não é de saber quem é artista e quem não é, porém sim se um ente humano, vós ou outro, pode viver sem torturas e deformações. De certo, é irreverência desfazer ou zombar da boa música, da boa escultura, da boa poesia ou dança. Isso é ser inepto no próprio viver. Mas a capacidade artística e a beleza, ou seja, a aptidão, deve estar em exercício a todas as horas e não apenas durante umas poucas horas do dia. E este é que é o verdadeiro desafio. Não é questão de se saber tocar piano com mestria. Se vos interessa o piano, deveis tocá-lo com mestria, mas isso não basta. É o mesmo que cultivar apenas um cantinho de um campo imenso. O que nos interessa é o campo inteiro, e esse campo é a vida. O que estamos sempre fazendo é descuidar-nos do campo inteiro, concentrando-nos em fragmentos nossos ou de outros. Viver com arte é estar sempre totalmente desperto e, por conseguinte, atuando com aptidão no campo inteiro da vida. Isso é beleza. Interrogante. E o operário fabril ou o empregado de escritório? Nenhum desses é artista. Seu trabalho não lhes veda a aptidão para atuar no campo inteiro e de tal maneira os asfixia que eles não têm aptidão para nada mais? Não estão eles condicionados pelo trabalho que fazem? Krishnamurti. Estão, naturalmente, mas se despertarem,
Ou abandonarão esse trabalho, ou de tal maneira o transformarão que ele se tornará arte. O importante não é o trabalho que se tem de fazer, mas o despertar para ele. O importante não é o condicionamento causado pelo trabalho, mas o despertar. Interrogante. Despertar? Que quereis dizer com isso? Krishnamurti. É só por motivo das circunstâncias, de desafios, de algum desastre ou alegria que se pode estar desperto? Ou há um estado em que nos mantemos despertos sem nenhuma causa? Se sois despertado por alguma circunstância, alguma causa, ficais dependendo dela. E quando dependemos de uma coisa, uma droga, sexo, pintura ou música, estamos-nos deixando adormecer. Assim, toda dependência é o fim da aptidão, o fim da arte. Interrogante. Que é esse outro estado que nos mantém despertos sem nenhuma causa? Estás falando de um estado no qual não existe causa nem efeito? Pode haver algum estado mental que não seja o resultado de alguma causa? Não compreendo isso, porque, sem dúvida, tudo o que pensamos e tudo o que somos resulta de uma causa. Existe a cadeia sem fim da causa e efeito. Krishnamurti. Essa cadeia é sem fim porque o efeito se torna causa e esta causa produz outro efeito, etc, etc. Interrogante. Então, que ação existe fora dessa cadeia? Krishnamurti. Nós só conhecemos a ação que tem causa, que tem motivo. A ação que é um resultado. Toda a ação está em relação. Se a relação se baseia em causa, ela é então sagaz de adaptação e, por conseguinte, há de levar inevitavelmente a outra forma de embutamento. O amor é a única coisa que não tem causa, que é livre, ele é beleza, ele é aptidão, é arte. Sem amor, não há arte. Quando o artista atua com beleza, não há eu, há amor e beleza, portanto, arte. Arte é atuar com aptidão. Nesse atuar está ausente o eu. Arte é ausência do eu. Mas se desprezais o campo inteiro da vida para vos concentrardes numa parte insignificante dele, por mais que o eu esteja ausente, estáis ainda vivendo sem aptidão e, por conseguinte, não sois um artista da vida. A ausência do eu no viver é amor e beleza e isso traz sua aptidão própria. Esta é a aptidão por excelência, viver no campo inteiro da vida. Interrogante. Meu Deus, como serei capaz disso? Eu o vejo e o sinto em meu coração, mas como manter essa aptidão? Krishnamurti. Não há nenhuma maneira de mantê-la. Não há nenhuma maneira de nutri-la. Não há nenhuma maneira de exercitá-la. Só há ver. O ver é a maior de todas as artes. Dependência. Interrogante. Eu gostaria de compreender a natureza da dependência. Vejo-me na dependência de tantas coisas, mulheres, diversões, bons vinhos, minha esposa e filhos, meus amigos, o que dizem os outros. Felizmente, já não dependo do entretenimento religioso, mas dependo dos livros que leio para me estimular e da boa conversação. Vejo que os jovens são também dependentes, talvez não tanto quanto eu, mas têm igualmente suas próprias formas de dependência. Estive no Oriente e lá vi como as pessoas dependem do guru e da família. Lá a tradição tem maior importância e raízes mais profundas do que aqui na Europa e, naturalmente, muito mais profundas ainda do que na América. Mas parece que todos nós dependemos de alguma coisa para nos amparar, não apenas fisicamente, porém, muito mais ainda interiormente. Assim, eu desejava saber se há alguma possibilidade de nos livrarmos realmente da dependência e se devemos livrar-nos dela. Krishnamurti. Suponho que o que vos interessa são os apegos psicológicos interiores. Quanto mais apego,
tanto maior a dependência. Não há só apego a pessoas, mas também a ideias e a coisas. Somos apegados a um certo ambiente, um certo país, etc. Daí se origina a dependência e, por conseguinte, a resistência. Interrogante. Porquê a resistência? Krishnamurti. O objeto de meu apego é meu domínio, territorial ou sexual. E esse domínio eu projeto, resistindo a qualquer espécie de intrusão por parte de outros. Limito também a liberdade da pessoa a quem estou apegado e limito minha própria liberdade. Apego, portanto, é resistência. Tenho apego a alguma coisa ou a alguma pessoa. Esse apego é sentimento de posse. O sentimento de posse é resistência e, consequentemente, apego é resistência. Interrogante. Sim, percebo. Krishnamurti. Qualquer forma de invasão de meus domínios leva à violência, legal ou psicologicamente. Portanto, apego é violência, resistência, aprisionamento nosso e do objeto do nosso apego. Apego significa isto é meu e não teu, não o toques. Por conseguinte, essa relação é resistência a outros. O mundo inteiro está dividido em meu e vosso. Minha opinião, meu julgamento, meu alvitre, meu Deus, minha pátria, uma infinidade de absurdos tais. Vendo-se tudo isso ocorrer em nossa vida diária, não abstratamente, porém realmente, é lícito perguntar por que existe esse apego a pessoas, coisas e ideias. Porque depende de uma pessoa. Existir é estar em relação e todas as relações estão nessa dependência com sua violência, resistência e domínio. Eis o que fazemos do mundo. Quando há posse, há necessariamente domínio. Encontramo-nos com a beleza e nasce o amor, imediatamente ele se converte em apego e começa a nossa aflição. O amor fugiu-nos pela janela. Perguntamos então, que foi feito do nosso grande amor? É isso, com efeito, o que está acontecendo em nossa vida diária. E assim podemos agora perguntar, por que é que o homem invariavelmente tem apego não só ao que é belo, mas também a tudo o quanto é ilusão e a tantas fantasias absurdas? A liberdade não é um estado de não dependência. É um estado positivo em que não há dependência nenhuma. Mas a liberdade não é um resultado. A liberdade não tem causa. Isso precisa ser compreendido bem claramente antes de se poder examinar esta questão do porquê o homem depende ou se deixa cair na armadilha do apego, com todas as suas aflições. Porque temos apego, tentamos cultivar um estado de independência. E isso é mais uma forma de resistência. Interrogante. Então, o que é liberdade? Dizeis que ela não é a negação ou cessação da dependência. Dizeis que não é estar livre de alguma coisa, porém simplesmente liberdade. Que é ela, pois? Uma abstração ou uma realidade? Krishnamurti. Não é uma abstração. É um estado mental em que não existe nenhuma espécie de resistência. Ela não é como o rio que se acomoda às rochas que se encontram em seu curso, contornando-as ou sobre elas passando. Nessa liberdade não há rochas, porém apenas o movimento da água. Interrogante. Mas a rocha do apego existe neste rio da vida. Não se pode simplesmente falar de outro rio em que não existem rochas. Krishnamurti. Não estamos evitando a rocha ou dizendo que ela não existe. Temos, primeiramente, de compreender a liberdade. Ela não é o mesmo rio que aquele onde existem rochas. Interrogante. Eu tenho ainda o meu rio com suas rochas e foi sobre ele que vim consultar-vos, e não sobre algum outro rio livre de rochas. Este não tem nenhuma utilidade para mim. Krishnamurti. Está certo, mas deveis saber o que é a liberdade, para poderdes compreender as vossas rochas. Deixemos, porém, de parte este símil. Consideremos tanto a liberdade como o apego.
Interrogante. O meu apego tem alguma coisa a ver com a liberdade ou a liberdade com o meu apego? Krishnamurti. No vosso apego há dor. Quereis ficar livre dessa dor e tratais de cultivar o desapego, sendo isso mais uma forma de resistência. No oposto, não se encontra nenhuma liberdade. Estes dois opostos, o apego e o desapego, são idênticos e mutuamente se reforçam. O que vos interessa é saber como ter os prazeres do apego sem as suas aflições. Isso não é possível. Eis porque importa compreender que liberdade não significa desapego. No processo da compreensão do apego nasce a liberdade, e não na fuga do apego. Assim, nossa questão agora é esta: por que são os entes humanos apegados, dependentes? Vendo que somos nada, que em nós mesmos somos um deserto, esperamos com a ajuda de outrem encontrar água, vendo-nos vazios, pobres, desgraçados, incompletos, sem nada de interessante ou de importante, esperamos com a ajuda de outro enriquecer-nos. Com a ajuda do amor de outrem, esperamos esquecer a nós mesmos. Com a ajuda da beleza de outrem, esperamos alcançar a beleza. Com a ajuda da família, da nação, do amante, de alguma crença fantástica, esperamos cobrir de flores o deserto. E Deus é o supremo amante. Em todas essas coisas procuramos amparar-nos. Nisso há dor e incerteza, e o deserto se torna mais árido do que nunca. Naturalmente, ele não se torna nem mais árido nem menos árido, continua a ser o que sempre foi. Nós é que o estivemos evitando enquanto fugíamos para uma dada forma de apego com suas dores e destas dores fugindo para o desapego. Mas continuamos áridos e vazios como dantes. Assim, em vez de tentarmos a fuga para o apego ou o desapego, não será melhor tornar-nos cônscios do fato dessa profunda pobreza e insuficiência interior, desse sombrio e vazio isolamento? Essa é a única coisa importante e não o apego ou o desapego. Podeis olhar o fato sem nenhuma ideia de condenação ou avaliação. Quando o fazeis, estáis a olhá-lo como observador, a olhar a coisa observada ou sem o observador. Interrogante. O observador, que quereis dizer com isso? Krishnamurti. Estais a olhá-lo de um centro com todas as suas conclusões de agrado e desagrado, de opinião, juízo, desejo de vos libertardes desse vazio, etc. Estais a olhar a vossa aridez com os olhos da conclusão ou a estais olhando com olhos completamente límpidos? Quando a olhais com os olhos límpidos, não existe observador. E, se não existe observador, existe então a coisa que é observada como solidão, vazio, aflição? Interrogante. Quereis dizer que aquela árvore não existe? Se a olho sem conclusões, sem um centro que é o observador? Krishnamurti. A árvore existe, naturalmente. Interrogante. Por que é que a solidão desaparece e a árvore não desaparece quando a olho sem o observador? Krishnamurti. Porque a árvore não foi criada pelo centro, pela mente do eu, com a sua atividade egocêntrica. A mente do eu criou esse vazio, esse isolamento, mas quando aquela mente em que não há centro olha, termina a atividade egocêntrica. Já não existe solidão, a mente funciona então em liberdade, observando a estrutura do apego e do desapego e o movimento da dor e do prazer. Vemos como a mente do eu cria seu próprio deserto e suas próprias fugas. Quando a mente do eu está quieta, não há mais deserto e não há fuga. A crença. Interrogante. Sou dos que creem de veras em Deus. Na Índia, segui um dos grandes santos modernos, o qual, por crer em Deus, realizou lá importantes reformas políticas. Na Índia, toda a nação palpita em uníssono com Deus. Como vos tenho ouvido falar contra a crença, provavelmente não credes em Deus. Mas vós sois um homem religioso e, por conseguinte, deve haver em vós um certo sentimento do Supremo. Percorri toda a Índia e várias partes da Europa, visitando mosteiros, igrejas e mesquitas, e em toda a parte encontrei essa forte e invencível crença num Deus que molda a vida de cada um de nós. Pois bem,
Visto que não credes em Deus e sendo um homem religioso, qual é a vossa verdadeira posição perante esta questão? Por que não credes? Sois ateus? Como sabeis, no hinduísmo uma pessoa pode ser ateísta ou deísta e, contudo, ser também hinduísta. Naturalmente, entre os cristãos a coisa é diferente. Se não credes em Deus, não podeis ser cristão. Mas isso não vem ao acaso. O caso é que venho aqui com o fim de pedir-vos uma explicação de vossa posição e de sua validade, tendo seguidores e, por conseguinte, responsabilidades, e assim venho desafiar-vos por esta maneira. Krishnamurti. Em primeiro lugar, esclarecemos bem este último ponto. Eu não tenho seguidores e não tenho responsabilidades perante vós ou as pessoas que ouvem minhas palestras. Não sou, tampouco, hinduísta ou qualquer outra coisa, porque não pertenço a nenhum grupo, religioso ou não. Cada um deve ser a luz de si próprio. Por conseguinte, não deve haver mestre nem discípulo. Isso deve ficar claramente entendido logo de início, porque, de outro modo, uma pessoa está sujeita a ser influenciada a tornar-se escrava da propaganda e de persuasões. Por conseguinte, o que aqui se vai dizer não será dogma, nem credo, nem persuasão. Ou vamos ao encontro um do outro com compreensão, ou sem ela. Ora, dissestes, pela maneira mais enfática, que credes em Deus e provavelmente com essa crença desejais experimentar isso que se poderia chamar a divindade. A crença implica muitas coisas. Há a crença em factos que talvez nunca tenhamos visto, mas que podemos verificar, como por exemplo a existência de Nova Iorque ou da Torre Eiffel. Pode um homem também querer que sua esposa lhe é fiel, embora não o saiba realmente. Ela poderia ser-lhe infiel em pensamento e ele querer que ela é fiel porque não havia a andar com outro homem. Ela pode estar a enganá-lo todos os dias em pensamento e ele com toda a certeza estará fazendo a mesma coisa. Credes na reencarnação? Pois não, embora não haja certeza nenhuma a esse respeito. Essa crença, todavia, não tem validade nenhuma em vossa vida. Tem? Todos os cristãos creem que devem amar, mas não amam, como os demais. Vivem a matar os seus semelhantes, física ou psicologicamente. Há indivíduos que não creem em Deus e, entretanto, fazem bem aos outros. Há os que creem em Deus e matam os seus semelhantes por causa dessa crença, que preparam a guerra, alegando que desejam paz. Assim, temos de perguntar a nós mesmos que necessidade há de crermos em alguma coisa, embora isso não signifique negar o sublime mistério da vida. Mas crença é uma coisa, e o que é outra coisa. Crença é uma palavra, um pensamento, e portanto não é coisa real. Assim como o vosso nome não é realmente vós. Esperais que a experiência possa ser a pedra de toque de vossa crença, possa prová-la a vós mesmo. Mas essa crença condiciona a vossa experiência. Não é a experiência que acode para provar a crença, porém antes é a crença que gera a experiência. Vossa crença em Deus vos proporcionará a experiência da coisa que chamais Deus. Só podeis experimentar aquilo que credes e nada mais, e isso invalida a vossa experiência. Os cristãos poderão ver virgens e anjos e o Cristo, e os hinduístas ver divindades semelhantes em extravagante profusão. O mesmo se pode dizer do muçulmano, do budista, do judeu e do comunista. São todos idênticos. A crença condiciona a própria prova de que ela necessita. O importante não é o que credes, porém o porquê credes. Por que credes? E que influência pode ter em o que é o fato de creres nisto ou naquilo? Os fatos não podem ser influenciados por nenhuma crença ou descrença. Temos, pois, de perguntar a nós mesmos porque é que cremos em alguma coisa. Qual a base da crença? É o medo, é a incerteza da vida, o medo ao desconhecido, a falta de segurança neste mundo em perene mutação? É a insegurança das relações ou será que, ante a imensidade da vida, a nossa incapacidade de compreendê-la, nos fechamos no refúgio da crença? Assim, deixai-me perguntar-vos, se não tivesseis medo nenhum, teríeis alguma crença? Interrogante, não posso dizer com certeza que tenho medo, mas amo a Deus e esse amor é que me faz crer nele.
Krishnamurti, quereis dizer que sois isentos de medo e, por conseguinte, sabeis o que é amor? Interrogante, substitui o medo pelo amor e, portanto, para mim o medo é inexistente, por conseguinte, minha crença não se baseia no medo. Krishnamurti, pode-se substituir o medo pelo amor? Isso não é um ato de pensamento que, tendo medo, cobre o medo com a palavra amor, mais uma crença, portanto, cobristes o medo com uma palavra, à qual ficaste apegado, na esperança de dissipar o medo? Interrogante. O que estás dizendo me perturba grandemente. Até nem sei se desejo prosseguir esta palestra, porque minha crença e meu amor sempre me ampararam e inspiraram a viver com decência. Essa contestação de minha crença produz-me uma certa sensação de desordem que francamente me faz medo. Krishnamurti. Logo, há medo, e estáis começando a descobri-lo por vós mesmo. Isso vos perturba. A crença nasce do medo e é dentre as coisas a mais destrutiva. Devemos ser livres do medo e da crença. A crença separa os homens, torna-os duros, falos, odiarem-se mutuamente e cultivarem a guerra. De maneira indireta e involuntariamente estás admitindo que o medo gera a crença. A libertação da crença é necessária para se enfrentar esse fato que é o medo. A crença, tal como outro qualquer ideal, e uma fuga de o que é. Quando não existe medo, encontra-se a mente numa dimensão de todo diferente. Só então se pode perguntar se existe ou não Deus. A mente toda anuviada pelo medo ou pela crença é incapaz de qualquer espécie de compreensão, de percepção da verdade. Vive essa mente na ilusão e assim não pode alcançar o Supremo. O Supremo não está em nenhuma relação com as crenças, opiniões, conclusões vossas ou de outro qualquer. Porque não sabeis, credes, mas saber é não saber. O saber se acha no minúsculo campo do tempo e a mente que diz eu sei está escravizada ao tempo e por conseguinte não tem possibilidade de compreender aquilo que é. Em verdade, ao dizer-te conheço minha mulher e meu amigo, o que conheceis é apenas a imagem ou a memória e esta é o passado. Por conseguinte não podeis conhecer realmente nenhuma pessoa ou coisa. Não podeis conhecer nenhuma coisa viva, mas só coisas mortas. Quando perceberdes isso, já não pensareis nas relações, tomando por base o conhecimento. Portanto, ninguém pode dizer, não há Deus, ou eu conheço Deus. Ambas essas asserções são blasfemas. Para compreender-se o que é, necessita-se da liberdade. Devemos estar livres não só do conhecido, mas também do medo ao conhecido e do medo ao desconhecido. Interrogante. Falais em compreender o que é, e no entanto negais a validade do conhecimento. Que é essa compreensão senão conhecimento? Krishnamurti. São duas coisas completamente diferentes. O saber, ou conhecer, está sempre em relação com o passado e, por conseguinte, vos prende ao passado. A compreensão, ao contrário, não é uma conclusão, não é acumulação. Se escutastes, aprendestes. Compreender é atenção. Quando se presta toda a atenção, compreende-se. Assim, a compreensão do medo é a cessação do medo. Vossa crença, por conseguinte, já não pode ser o fator principal. O fator principal é a compreensão do medo. Não havendo medo, há liberdade. Só então pode-se descobrir o que é verdadeiro. Quando o que é não está sendo deformado pelo medo, então o que é verdadeiro. Não é a palavra. A verdade não se pode medir com palavras. O amor não é uma palavra, nem uma crença, nem uma coisa que se possa prender e dizer é minha. Sem o amor e a beleza, isso jamais Deus não é coisa nenhuma.